Energia é um ingrediente essencial à vida humana. Nas sociedades primitivas, seu custo era praticamente zero. Ela era obtida da lenha das florestas para aquecimento e atividades domésticas, tais como cozinhar. Aos poucos, porém, o consumo de energia foi crescendo tanto que outras fontes se tornaram necessárias. Durante a Idade Média, as energias de cursos d'água e dos ventos foram utilizadas. Idade Média. A Idade Média tem início no século V e fim no século XV, durante a transição para a Idade Moderna. Durante essa época, grandes transformações no uso da energia aconteceram com as primeiras descobertas de cientistas, tais como Roger Bacon, John Buridan e Nicholas Oresme. O desenvolvimento de áreas como a matemática, a geometria e a engenharia catalisaram o domínio e a transformação das formas de energia disponíveis na natureza. Entre os maiores avanços tecnológicos, conta-se com a invenção dos primeiros relógios mecânicos, as primeiras investigações no campo da óptica, com a criação de lentes rudimentares, a destilação, o uso de astrolábio e, principalmente, a invenção do moinho de vento. Uma grande e importante fonte de energia foi a tração animal, com a utilização de animais como boi e cavalo a trabalharem nas lavouras. Neste momento, o boi foi considerado inferior ao cavalo, chegando a valer 2 bois por um cavalo. Porém, em Orleans, o asno valia mais. Apesar das novas fontes energéticas substituírem a energia humana, os trabalhadores prevaleceram em vários setores, como no transporte de trigo e na navegação, que era utilizado ramos manuais. O moinho d'água era conhecido na Ilíria desde o século II a.C., na Ásia Menor desde o século I a.C. e existiu no mundo romano, onde foi construído pela primeira vez. Os romanos substituíram as antigas rodas horizontais pelas rodas verticais com uma engrenagem que religava o eixo horizontal da roda ao eixo vertical. Porém, praticamente não as utilizavam, já que possuíam escravos suficientes e não precisava se preocupar com máquinas que desprezassem mão de obra. Outro problema era que não se obtinha correntes rápidas na maioria dos territórios romanos. No século IX, o moinho hidráulico já estava difundido no Ocidente, mas seu pleno desenvolvimento encontra-se entre o século XI e XIV, onde alguns registros mostram o dobro de construções existentes nos períodos anteriores. Os moinhos d'água eram utilizados para fins artesanais e industriais, mas tinham como principal tarefa a moagem de grãos. Embora os moinhos de vento fossem sobretudo utilizados para a moagem de grãos, logo foram adaptados para movimentar serras, fabricar tecidos, espremer óleo, fazer cerveja, proporcionar força a forjas e esmagar a polpa para produzir papel. A origem do moinho de vento ainda não é clara, mas parece ter sido uma influência oriental, já que era conhecido na China e na Pérsia no século XVII e mencionado na Espanha no século X. Entretanto, a localização dos primeiros moinhos de vento, atualmente notados numa zona limitada em torno do Canal da Mancha, e as diferenças de tipos entre o moinho oriental, o ocidental e o mediterrâneo não tornam improvável a pressão independente dos moinhos de vento nessas 3 regiões. Durante a Alta Idade Média, toda a construção de moinho era atribuída ao nome de um santo que introduziu naquela região, tudo devido à forte influência religiosa da época. O moinho de tipo mediterrâneo é composto por um corpo de pedra com 4 a 6 metros de altura e sensivelmente o mesmo diâmetro e forma. Embora se assemelhe a um cilindro, é na verdade um tronco de cone. Em torno do topo deste corpo central existe uma calha, denominada frechal, sobre a qual assenta uma cúpula móvel, de forma cônica e a qual se dá o nome de capela. Tipicamente, no vértice do capelo é montado um catavento, cujo eixo se prolonga na vertical para o interior do moinho, fazendo rodar um dispositivo indicador que permite ao moleiro determinar a direção do vento sem precisar sair do moinho. Os moinhos inovaram muito. Dentre eles estão os moinhos de cânhamo, moinhos curtidores, moinhos de pisão, moinhos de cerveja e moinhos de amolação. Os holandeses, em 1350 anos depois de Cristo, aprimoraram a eficiência do moinho ao colocar seu eixo de rotação na forma horizontal e com 4 pás. Assim, utilizaram o moinho para a árdua tarefa de drenagem de pântanos e lagos, além da fabricação de papel e extração de azeites. Os moinhos de água, que podem ser chamados de azenhas ou atafonas, foi o primeiro mecanismo a explorar a energia mecânica com a exclusão total da força de animais e do homem. Eles funcionavam a partir de uma roda com degraus, colocada na vertical, que girava com a queda d'água. 2 pedras redondas que ficavam ligadas a esta roda giravam juntamente com ela, moendo grãos e vegetais.
A revolução do moinho atingiu tanto o campo quanto a cidade. Na sociedade medieval, tiveram de ocorrer mudanças nas condições históricas e culturais para que se permitisse compreender plenamente a utilidade e a ampla vantagem do moinho. Podemos concluir então que os moinhos de vento e de água foram a base para a criação e desenvolvimento de, respectivamente, turbinas eólicas e de hidrelétricas.